Agora vamos calcular o jibe. Muito parecido, muito parecido. Eu estou com o vento aqui de aleta. Eu poderia fazer a manobra, obviamente, invertendo de jibe para bordo, os senhores sabem. Numa regata pode-se fazer isso também, é interessante, às vezes, para você perder menos tempo. Mas vamos fazer o jibe, né? Então, eu estou aqui, o meu vento está de aleta da esquerda, de bom bordo. Eu vou pensar agora em como eu vou fazer essa manobra. Primeira coisa, eu vou lamber o vento, mas agora não vou lamber o vento com a boca, né? Eu vou lamber o vento com a popa. Então, eu vou primeiro lamber o vento com a popa, porque é um jibe. Eu vou ficar naquela posição do jibe chinês, onde a minha vela pode, minha retranca pode dar uma pancada, então a gente trava a retranca. Mas foi este ângulo que eu fiz para que a minha popa lambesse o vento. Depois desse ponto, eu pego o mesmo ângulo que eu tive e duplico. Ao duplicar aqui, eu vou estar com o vento espelhado. Estava do lado esquerdo de aleta, vai estar do lado direito de aleta também. Ok? Então a configuração da vela quase não vai mudar. Eu estou fazendo um bordo, vamos dizer assim, onde eu simplesmente inverti. Pode ser que a minha direção seja outra, eu não preciso fazer todo esse ângulo. Eu tomo um rumo que vai ser positivo para mim já. Mas, a princípio, para fazer um bordo simétrico, o bordo simétrico seria simplesmente inverter o vento de lado, ok? Então, o mesmo princípio se aplica aqui naquele conceito do espelho que eu mostrei para vocês. Então, se a linha do vento real é essa, eu estou indo para cá, qual que é o jibe? É espelhar isso daqui, o mesmo ângulo que eu mexer nessa lambida de popa, né? Esse mesmo ângulo de lambida de popa, eu duplico ele aqui. O mesmo ângulo que eu lambi a popa, eu duplico ele mais um pouquinho e forma como se fosse um espelho. Esse espelho aqui é o ângulo novo que eu tenho que tomar de jibe. Então vamos lá, agora na prática. Eu estou aqui, eu preciso fazer esse jibe. Para que lado eu giro o cursor? Essa é a primeira pegadinha. Se eu girar o cursor para 70 graus pela esquerda, opa, não vai dar certo. Eu vou ter que fazer um percurso gigantesco aqui para fazer assim. Então eu pego o cursor e giro para a direita daí. Ele vai fazer o barco começar a girar para a direita. Em que ponto que eu configuro o cursor? Que ângulo? 70 graus. Então também, galera, jibe, já travou lá a retranca, já venho aqui e já faço a mudança da genoa. Tá bom? Se tiver no top, autocambante, tá tudo certo. Exatamente. Comentava isso hoje, né? Autocambante ajuda pra caramba. Muito bem. E aí, como a gente evita o jibe? Fazendo aquele bordo longo, né? Eu vou lamber, aí volto para um bordo, lambo o vento real com a proa, não com a popa, e duplico o ângulo para cá. Então, nesse caso, eu pegaria o cursorzinho, giraria ele para a esquerda, e eu vou fazer este movimento aqui, ó. Que às vezes, quando eu estou com um concorrente numa regata, eu não consigo fechar ele diretamente, eu vou ter que fazer, ou às vezes pagar uma multa, vou ter que fazer um contorno de uma boia, eu tenho que pagar aqui para vir dessa forma. Ok, gente? Esses gráficos eu que construí, pode ter um erro ou outro, vocês me desculpem, depois a gente passa a apresentação, mas acho que está correto. A gente vai praticar depois, fazendo justamente isso. Pode falar. Consegue usar o piloto automático, né, com a estação de vento, no caso para proar o vento, para baixar a vela? Total. Se você tem aqui já esse ângulo, vamos voltar lá. Ele fica consertando? Se você estiver no modo Wind, Lúcio, vai consertar para você. Tanto no contra-vento, mas você vai ter que motor. Vai dar motor, exatamente. Você dá um pouquinho de motor e deixa no modo Wind com 0 configurado. Legal. Acabou, cara. Você troca a vela e não sofro para baixar a vela. Você sofre com a sua esposa, né? Eu sei. Eu tenho o meu problema. Pô, 10 graus para a esquerda, né? Tem que ficar gritando. Mais 10 graus para a esquerda. Então, quem está lá de auxiliar sofre, né? Bom, seguindo outras configurações, né? O COG também, lembra do SOG? O COG também pode ser utilizado no Chart Plotter para calcular o vento real. Então, ele vai usar o rumo real que você está tomando no GPS para calcular a correnteza e tudo mais, e aí ajustar
para o vento real. O COG é course over ground, é o curso em graus. E SOG é em nós, é a velocidade em relação ao GPS, né, pessoal? Muito bem. Então, COG como rumo, falamos já, né, usar o SOG como velocidade. O COG como rumo vai fazer o seguinte, ele vai pegar um vetor que é o rumo, que você está real na bússola, você está seguindo. Vai ter um rumo de correnteza e vai ter um rumo de deslocamento, que é o COG. Né? Então, o COG é o rumo, a velocidade do barco, o rumo do barco, mais o rumo da correnteza compostos nos seus devidos tamanhos, ele dá o COG, que é o rumo de GPS. Né? Então, usar o COG ao invés do rumo altera a forma de cálculo do vento real. Quando houver correnteza, ele vai calcular erroneamente o vento real. Tem um pouquinho de perigo aí. Então, tomar cuidado, né? Porque, vocês estão entendendo? Uma coisa é eu partir o cálculo da correnteza do meu rumo. Agora, se eu falo para o chartplotter, não usa o rumo, usa COG, ele vai calcular errado a correnteza, ou não vai ter correnteza calculada, vai ser zero a correnteza, porque o seu rumo é basicamente o rumo que está de fato no mundo, né, que é o GPS te indicando que você está indo, e por não ter mais correnteza, ele calcula errado o vento real. Daí numa regata faz diferença. Na prática não vai fazer tanta diferença assim, mas existe essa variação que nesse caso vai fazer com que fique mais, ó, eu até virei aqui, ó, fique mais viciado, você vai achar que o seu vento real está mais nesse caso vai estar um pouco mais para a esquerda, né? E não é legal. Então não usar esse COG como rumo, tá? SOG tudo bem, se não tiver muito compromisso de precisão e rapidez, se não use. E COG não, é o contrário, não usar COG porque o COG vai atrapalhar o cálculo do vento real. É isso, pelo menos, foram as minhas conclusões. Faz parte do espírito da Flip esse tipo de convivência, de encontrar os cotistas, de compartilhar, criar amizade e tudo mais. Então, foi uma iniciativa do Borim. Ele falou, pô, então vamos dar uma clínica de instrumentos para o pessoal. A gente sabe que é uma informação que as pessoas pouco conhecem as possibilidades dos equipamentos eletrônicos. O Borim é um especialista nisso. Eu conheci bastante do conhecimento dele, começou a fazer uma regata, e ele foi a linha da largada no chartplotter, e a gente então cruzou a linha da largada assim, exatamente na hora que deu o sinal da largada da regata. A gente foi super bacana essa experiência. E o Borim falou, pô, vamos ensinar para as pessoas quais são os recursos que tem nos equipamentos do barco, e é lógico que os barcos têm equipamentos diferentes, mas os princípios geralmente são os mesmos, né? Então, tá aí, o Borim vai dar essa contribuição aí para todo mundo, e vamos aproveitar esse conhecimento.